Queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra nesta carta, os escritos de Lucas, chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, este versículo de número 47 em particular. Atos capítulo 2, versículo 47, a respeito do resultado daquela grande pregação no dia de Pentecostes e a obra do Espírito Santo na alma dos seus eleitos, dizendo: louvando a Deus, todos aqueles que foram salvos, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bem, amigos, o título da nossa breve meditação nesta manhã é Eleição, Oração e Evangelismo. Meu objetivo nesta manhã, continuando os últimos dois estudos de domingo passado, é mostrar como essa doutrina magnífica e gloriosa da palavra de Deus, chamada eleição ou predestinação, anda de mãos dadas com o ID do Senhor Jesus Cristo e o comando para o evangelismo e a necessidade de oração. E também trazer sentido a estas palavras que nós encontramos permeando o Novo Testamento, de que o crente deve interceder por outros para a salvação e de que nós devemos ser, cada um de nós, evangelistas ao longo de toda a vida e até o final. Meus amigos, gostaria de observar também que quando uma pessoa, uma igreja nega uma doutrina tão basilar e clara como a doutrina da eleição, o resultado é nocivo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nessas doutrinas apelidadas de calvinismo, que preferivelmente preferimos nomear de doutrinas da graça soberana. Uma doutrina que diz que Deus é soberano e não o homem na salvação ou em qualquer coisa na igreja, mas que é Ele, pelo seu poder e propósito, que dá início à conversão de uma alma, e que Ele faz isso lidando com a mente e com a vontade humana. Ele não passa por cima da vontade, nem oblitera a vontade, mas Ele inclina a vontade e o coração humano para buscar a Cristo e dá a essa pessoa, este homem, esta mulher, a fé necessária para a salvação. E que se nós não crermos nesta verdade tão clara, tão vital na palavra de Deus, chamada doutrinas da graça soberana, então o nosso evangelismo deixa de ter um significado bíblico e se torna, na verdade, antibíblico. E assim também o resultado para a igreja é um resultado nocivo. Deixe-me fazer a seguinte pergunta inicialmente nesta manhã. Por que é que, sendo a palavra de Deus tão clara, como nós vimos nos últimos dois domingos, a respeito de uma doutrina como essa, a doutrina da eleição, por que é que, sendo a palavra de Deus tão direta e aberta a respeito de um ensino como esse, você ainda encontra em nossos dias, em toda parte, pessoas que chegam ao ponto de soberbamente e ignorantemente dizerem coisas como essa? Bem, se você crê na doutrina da predestinação ou eleição, então você não precisa evangelizar, porque Deus haverá de salvar as pessoas que Ele determinou salvar, e assim você não precisa fazer nada. Ou pessoas que dizem coisas como essa: para que orar então, por se Deus já sabe todas as coisas? Nós não precisamos orar, Ele haverá de cumprir o seu propósito sem que ninguém interceda, sem que ninguém clame a Ele. E o que está por trás de declarações como essa é aquilo que nós vimos domingo passado, que um pouquinho de conhecimento sobre um assunto sério é muito perigoso. Uma pequena quantidade, uma medida pequena de conhecimento a respeito de uma doutrina da palavra de Deus pode ser algo perigoso, porque pode levar um crente a desprezar um ensino que acha complexo ou difícil, ou pode levar um crente a fazer declarações como essa que eu acabei de mencionar, que são completamente estranhas à palavra de Deus. Mas quando você aprende o ensino da palavra de Deus sobre a eleição, sobre a predestinação, você não vê contradição alguma entre eleição e evangelismo, e eleição e oração. Não seria possível conceber o evangelismo de pessoas, ou o ide por todo mundo do Senhor Jesus Cristo, ou mesmo a oração intercessória pela salvação de um amigo, de um parente, a menos que haja essa doutrina chamada doutrina da eleição. Eleição e evangelismo andam de mãos dadas, assim como eleição e oração andam de mãos dadas. É porque há uma eleição,
É porque Deus decretou e determinou que um imenso número de pessoas haveriam de ser salvas e chamadas no tempo e no espaço, que há então um ide por todo mundo para pregar seu evangelho, para que pela fé no evangelho tais eleitos sejam salvos, sejam chamados. É porque há uma doutrina chamada eleição nas Escrituras, que o evangelho é pregado para que os eleitos sejam salvos. É exatamente isso. Se não houvesse eleição, se não houvesse um decreto de Deus dizendo que um imenso número de pessoas seriam salvas, lembrando que todos pecaram, que todos morreram e que todos estamos perdidos, assim, se não houvesse um decreto de que milhões seriam salvos, então não haveria uma pregação do Evangelho, nem haveria a oração intercessória. Bem, nós recordamos que o ensino da palavra de Deus a respeito da condição humana é um ensino sobre a morte espiritual. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, como nós vimos em detalhes domingo passado, nós encontramos essas palavras. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso quer dizer que todos nós morremos em Adão e que todo homem que um dia pisará sobre a face da terra, e mulher e criança, já entra nesse mundo como morto espiritual. É porque houve uma queda um dia, e essa queda não foi um mero cair em parte, mas quando Adão caiu no jardim, ele não meramente machucou o joelho, mas ele quebrou o pescoço e morreu, metaforicamente falando, que não foi uma queda parcial, mas foi uma morte espiritual. E assim todos nós estamos condenados à morte eterna, que há então a necessidade, se eu posso assim dizer, de Deus agir, se Ele deseja salvar. E assim é um decreto para a eleição de que muitos seriam salvos. E porque há essa eleição, esse decreto, então por necessidade deve haver a pregação do Evangelho e por necessidade deve haver oração. Se não houvesse eleição, então Cristo não teria vindo ao mundo para morrer pelos seus eleitos. Então não haveria um ide por todo mundo, então não haveria um comando para que a sua igreja orasse e intercedesse. Assim não haveria Evangelho a ser pregado. Se não houvesse eleição e um comando, tudo aquilo que nós realizamos a cada domingo na porta do metrô e nos pontos de ônibus seria inútil, irmãos. Seria em vão. Seria em vão eu me levantar neste púlpito a cada domingo à noite e urgir, instar e afirmar e prometer que se alguém se voltar a Cristo em arrependimento pela fé ele será salvo, se não houvesse um decreto de que Deus salvaria. Porque ninguém seria salvo, não é? Já que todos morremos em pecados, e se Deus não elegeu um imenso número de pessoas para a salvação, então Deus não haveria de salvar. E se Ele não separou um imenso número de homens e mulheres que seriam chamados e conheceriam a Cristo Jesus e seu Evangelho, então para que orar, para que pregar, é vã a nossa esperança, é vã a nossa pregação, já que Deus não irá salvar ninguém, já que Ele não decretou a salvação de ninguém. Você percebe o raciocínio? É porque há eleição que há evangelismo. É porque há eleição que há oração. E assim nós temos o comando de ir, ide por todo mundo, e o comando de orar sem cessar. Como então poderia alguém dizer que a doutrina da eleição é um estorvo para o evangelismo? Como poderia alguém dizer que a doutrina da eleição é um estorvo para a oração perseverante, para a intercessão? Bem, quando alguém fala algo como isso, ou declara uma palavra como essa, ela está na verdade assinando uma declaração de ignorância bíblica. É por isso que nós mencionamos que um pouco conhecimento de uma doutrina profunda é um grande perigo. Assim nós queremos estar enraizados nessas verdades e conhecê-las a fundo. Bem, deixe-me de antemão dizer algo mais nessas palavras introdutórias. Sim, há um número de pessoas, de crentes em Jesus Cristo e de igrejas em várias partes do mundo, e aqui no Brasil também, que se denominam calvinistas, mas que não são evangelistas. E tais pessoas, igrejas, elas negam o título de calvinismo, porque elas não são calvinistas. Elas são hipercalvinistas. Elas creem exatamente naquilo que os nossos críticos e oponentes dizem, que se você crê num decreto no eletivo, na eleição, então não há necessidade de evangelização, nem necessidade de oração intercessória. Essas igrejas creem exatamente dessa maneira. E essa crítica é verdadeira contra essas pessoas, porque elas são desobedientes à voz divina e desobedientes ao comando de ir por todo mundo e pregar o Evangelho e ao comando de que a igreja deve orar e interceder. Bem, eu não entrarei nesse assunto, mas apenas para dizer que aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais a diferença entre calvinismo
A doutrina que nós mantemos nessa igreja, da graça soberana e hipercalvinismo, é um livro excelente do pastor Spurgeon, chamado Spurgeon e o hipercalvinismo. Mas eu quero apenas afirmar que nessa igreja nós não somos hipercalvinistas, somos calvinistas e cremos na doutrina da graça redentora. E nós rejeitamos o ensino hipercalvinista e combatemos o ensino hipercalvinistas. Bem, tendo declarado isso, o meu objetivo nessa manhã é contrastar então essas doutrinas da graça soberana com o comando para o evangelismo, ou melhor, como a doutrina da graça soberana, em particular a eleição, e evangelismo e oração andam junto, contrastando com aqueles que não creem ou que rejeitam essas doutrinas, e como eles encaram o evangelismo e a oração, para que todos percebam de que maneira essa doutrina está conectada com o evangelismo e oração, e esteja bastante claro em nossas mentes o porquê nós evangelizamos e porquê nós cremos nessas verdades. Bem, queridos, eu gostaria de brevemente lidar com isso. O oposto daquilo que nós cremos tem sido apelidado ao longo dos séculos de arminianismo. Espero que você não se enfadone com esses termos técnicos, são necessários, você vai ouvir muitas vezes essas palavras por aí. Mas são aquelas igrejas e pessoas que creem no chamado livre-arbítrio. E nós vimos a fantasia e a falácia do livre-arbítrio. Porque todas as vezes que um homem ou uma mulher diz ou afirma ter um livre-arbítrio, ela está dizendo que o seu arbítrio, ou ela eleva o seu arbítrio e a sua vontade ao patamar de igualdade do arbítrio e da vontade de Deus. Porque somente a vontade de Deus e o arbítrio de Deus é livre para fazer e deixar de fazer o que deseja. Será que um homem pode, pelo seu arbítrio e vontade, fazer e deixar de fazer o que deseja? Pode alguém morrer e voltar à vida simplesmente por desejar? Pode alguém determinar a si mesmo parar de pecar hoje e nunca mais pecar até o final da vida por desejar? Livre-arbítrio é uma fantasia. Livre-arbítrio é um escravo, como nós vimos com bastante detalhe nos últimos 2 domingos. Agora, nós iniciamos naquele primeiro ponto sobre essas doutrinas apelidadas de calvinismo, falando sobre esse primeiro ponto, que é a total incapacidade do ser humano de agradar a Deus, a depravação total humana. Nós entendemos que quando a Bíblia declara que o ser humano é por inteiro depravado, ela não quer dizer que o ser humano não seja capaz de fazer algum bem. Sim, ele é capaz. E há tanta filantropia em toda parte, e atos dignos de aplauso em toda parte. Essa doutrina também não diz que o ser humano não seja capaz de se submeter à adoração de Deus, está envolvido na adoração de Deus. É claro que ele é capaz. E assim há muitas igrejas cheias de pessoas oferecendo a Deus um culto litúrgico, um culto de lábio. Essa doutrina não diz que o ser humano é tão mau quanto poderia ser. Não, as pessoas tentam se controlar, sim. Mas o que essa doutrina da depravação total humana quer dizer é que quando o nosso primeiro pai, Adão e Eva, caiu em pecado, o pecado corrompeu toda a natureza humana. Isto é, cada faculdade da alma humana foi manchada e contaminada pelo pecado. A alma foi manchada, a razão foi contaminada, a memória, as afeições, a vontade. Assim não há nada em nós, na alma humana, que não tenha sido contaminado pelo pecado. E por isso que nós somos totalmente inaptos e aos olhos de Deus incapazes. De modo que Deus não pode nos aceitar nem receber. Porque qualquer coisa que nós oferecemos a Deus, seja boa obra, culto, sacrifício, oferta, bondade, está manchada por uma alma pecadora e não pode ser aceito por um Deus santo. Daí a necessidade de um Salvador sem pecado vir ao mundo para oferecer a Deus um sacrifício sem pecado para homens e mulheres, pecadores como nós. É isso que ensina a palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto, apelidado de primeiro ponto do calvinismo. Bem, eu tenho certeza que todos têm observado isso, nós vimos em detalhes. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 é tão claro a respeito disso. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a condição humana, espiritual. Em nosso espírito, diante de Deus, nós estamos mortos. Mas, pastor, as pessoas estão perambulando por aí, construindo, casando, comprando, vendendo, produzindo poesia, ciência, arte. Sim, a alma humana não foi destruída na queda, mas aquela parte da alma humana chamada espírito, que permite um homem ou uma mulher se comunicar com seu Deus e adorá-lo e servi-lo, morreu ali, assim está inativa. É por isso que o homem não adora a Deus, não o busca. É isso que Paulo está dizendo aqui, que antes da conversão nós estávamos mortos, mas que Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Isso não é poesia, queridos. Isso é uma verdade espiritual. Pense sobre um morto. Pense sobre um defunto, um cadáver. Está aqui morto no chão, você conversa com ele, levanta rapaz, toma um banho, vai trabalhar, vai cuidar da vida, ele não vai te ouvir.
Ele não vai te responder, ele está morto. Essa era a nossa condição quanto ao Evangelho. O Evangelho entrava por aqui e saía por um outro ouvido. Nós estávamos mortos, cegos quanto à verdade, surdos quanto à palavra de Deus. Nós éramos como Lázaro dentro do túmulo, morto, podres em pecados, nenhum lampejo de vida. Deus precisa chamar o morto para a vida, e assim Deus chama os seus eleitos da morte espiritual para a vida. Essa é a realidade, esse é o ensino da palavra de Deus sobre a condição humana em pecado, mortos aos olhos de Deus. E se estamos mortos, então o morto não pode ressuscitar a si mesmo. É Deus quem dá vida ao morto. Romanos 5, versículo 12, essas palavras novamente. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bem, essa doutrina quer dizer que o ser humano caiu no jardim do Éden em sua totalidade. Caiu por inteiro, totalmente, não parcialmente. A alma foi contaminada por inteiro. Todas as faculdades foram afetadas, mente, emoção, afeição. Não apenas se feriu, mas nós morremos espiritualmente ali. E nós não conseguimos nos ressuscitar entre os mortos. Daí a necessidade de Deus dar vida ao morto. Bem, queridos, essa doutrina nos ensina, então, que por natureza nós somos incapazes de alcançar os padrões de Deus para a nossa salvação. Isto é, nós precisamos, por necessidade, de um Salvador. De alguém que nos reconcilie com Deus. De alguém que diga a cada uma de nossas almas: Lázaro, vem para fora. Ele deve fazer isso. E esse é o ensino da palavra de Deus, que é Deus que inicia essa boa obra. É Deus que desperta a mente de uma pessoa e faz ver a sua necessidade, o seu pecado, e o leva a Cristo Jesus em arrependimento e fé. É Ele que lida com a vontade, então inclina a vontade. Mas um crente pode dizer então: peraí, pastor, fui eu que aceitei a Cristo um dia? Fui eu que o busquei? Fui eu que me arrependi? Fui eu que me voltei a Ele? Claro que foi, mas foi Deus que iniciou isso. Porque Deus, Ele não oblitera a vontade, Ele inclina a vontade. Não é isso que a Bíblia diz, que Ele inclina o coração do rei? Assim faz Deus na salvação. Se eu posso usar a seguinte metáfora ou ilustração, você entenderá. Ali está aquela criancinha pequena, quase 2 anos de idade, 1 ano e meio, pouco menos de 1 ano às vezes, começando a andar e dando os primeiros passos, não é? E ali está a mãe e o pai observando aquela criança, e lá vem a criança segurando na cadeira em direção ao pai, e o pai está próximo ali, e ela começa a olhar para os seus pezinhos e dá um passo na direção do pai e outro passo na direção do pai. Talvez se aquela criança pudesse entender melhor, ela pensaria: eu estou indo na direção do meu pai, sou eu que estou indo, quando a todo tempo o pai está segurando na pontinha do dedo dela e puxando ela para si. É assim que Deus nos conduz a Cristo. Fui eu que vim sim a Jesus, mas foi Ele que me trouxe, foi Ele que inclinou o meu coração. Ele opera na mente que está morta e dormente, na vontade que não deseja a vida eterna. Ele abre o entendimento, Ele inclina a vontade, e com os meus pés, eu posso assim dizer, eu venho a Ele. Eu me arrependo, é algo consciente, eu me entrego, eu clamo por vida, é algo acordado, é algo desperto. A salvação não é uma cirurgia com anestesia geral. Levantou a mão, vim na frente, estou salvo. Nunca busquei, nunca me arrependi, nunca houve contrição, nada disso. É algo consciente, é um buscar consciente, é um arrepender-se consciente, é um sentir a amargura do pecado e vir e se aproximar, mas é Deus que está conduzindo pela sua misericórdia e bondade. Assim, amigos, essa doutrina que diz que nós estamos mortos em delitos e pecados também nos ensina que é Deus quem reaviva o morto e nos conduz a Cristo Jesus. Bem, de que maneira então essa doutrina afeta o nosso evangelismo? De que maneira essa doutrina da depravação total humana afeta a nossa maneira de proclamar o Evangelho da Graça Redentora? Porque esse é o nosso assunto nessa manhã. Bem, ela afeta da seguinte maneira. Deixa eu mostrar o avesso disso primeiro. Se eu fosse um arminiano, aquele termo técnico que diz que eu não creio nessas doutrinas, que eu creio que eu tenho livre-arbítrio, que eu posso perder a salvação, ganhar de novo, toda aquela história que nós ouvimos por aí. Se eu fosse um arminiano, crendo no livre-arbítrio, crendo na capacidade humana de se reconciliar com Deus, bem, então eu diria, sim, eu sou um pecador aos olhos de Deus. Eu não posso agradá-lo 100%. Mas eu não sou tão pecador que eu não possa agradá-lo. Eu sei que eu não posso agradá-lo 100%, mas eu não sou tão pecador que eu não posso agradá-lo em nada. Nem eu estou tão perdido que eu não possa encontrá-lo, nem eu tenho a capacidade ou poder em mim mesmo de vir a Ele escolher. Sim, eu tenho essas coisas. É só uma questão de me arranjar de novo, de voltar ao trilho, de desejar, de fazer um esforço. Se nós fôssemos arminianos,
bem, nós tomássemos essa posição que eu acabei de mencionar, bem, isso abriria o leque para um número de métodos e técnicas humanas para o nosso evangelismo, para alcançarmos almas, como se assim fora. E nós diríamos a nós mesmos, bem, se as pessoas são capazes então de vir a Cristo Jesus por si mesmas e capazes de responder o Evangelho de alguma maneira por si mesmo, então cabe a nós usar de todas as técnicas possíveis para convencê-las e forçá-las, sim, forçá-las, porque no final das contas será para o bem da alma delas, para conduzi-las a Cristo Jesus e fazer uma escolha de Jesus, ou como se diz por aí, aceitar a Jesus. E assim você percebe onde uma compreensão errada da doutrina da graça nos levaria a criar um método que diz assim: quem quer aceitar o Senhor Jesus aqui nesta noite, levanta a mão. Mas onde você encontra isso na Bíblia? Você não encontra isso na Bíblia. Seu objetivo é apenas dar um esforço, uma força, um meio, para que a pessoa use a sua vontade, escolha e capacidade para vir a Cristo. Tudo que eu preciso é dar um empurrãozinho, não é? E aí eu peço para alguns irmãos sentar do lado dos visitantes e na hora do apelo para um irmão pegar no braço dele e levantar, porque se levantou está salvo. É verdade. Isso me levaria a outras coisas, como por exemplo, criar certos métodos como: repita essa oração no final desse folheto, se você repetir você está salvo. Porque o que importa é ajudar a pessoa a ser salva. Você percebe o erro que uma doutrina errada conduz na prática do evangelismo? E se alguém dissesse algo do tipo e nos criticasse e dissesse: bem, mas isso não é um tanto manipulativo, isso não é um tanto artificial, não há uma certa artimanha por trás desses métodos e técnicas e psicologia e emocionalismo para forçar uma pessoa a vir à frente e coisas como essa, levantar a mão, levar uma pessoa a dar uma resposta imediata, bem, nós diríamos: não. O que importa é que nós conduzimos a pessoa a aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque a própria pessoa tem a capacidade de fazer isso, e no final das contas nós estamos operando pelo bem dessa pessoa. Isso é uma questão de dar um empurrãozinho. E é baseado nessas concepções arminianas, como eu mencionei, que muitas igrejas desenvolvem e copiam suas técnicas do mundo em volta. Bem, o mundo diz assim: como ganhar um cliente? Como ganhar um comprador? Como fazer pessoas se envolverem ou participarem de uma política, de um partido político e levantar a bandeira dessa causa? Como fazer? Como convencer as pessoas a isso? Bem, apele às emoções. Crie uma ideologia. Põe uma música de fundo na propaganda. Fale o desejo natural da pessoa. Tente passar por cima da mente e no nervo da emoção. E você vê isso na televisão, nas campanhas da política, música de fundo, ideal. Cria uma ideologia. O importante é que o número de voto alcance e eu seja eleito e esquece toda a ideologia depois. Isso é trazido para dentro da igreja. Então está ali o pastor pregando, uma mensagem que não fala sobre o pecado, porque isso ofende, a pessoa sai da igreja. Uma mensagem que não fala sobre a nossa morte, miséria espiritual e a condenação eterna, porque isso é negativo. A psicologia diz: não use termos negativos, massageie o ego das pessoas, traga tudo aquilo que atrai a mente carnal. E quando eu estiver chegando ao final, pianista, você já sabe, eu mexo o cotovelo aqui, você começa a tocar uma música de fundo bonita, que amansa a pessoa e ela começa a chorar. E muda o acústico no microfone e minha voz sai bem macia. E eu começo a trabalhar técnicas de psicologia para levar a pessoa a vir à frente, porque tudo é uma questão de vir à frente, levantar a mão. Uma questão de dar uma ajudinha, não é? E aí está os métodos do mundo influenciando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas essas pessoas que usam esses métodos estão agindo de uma maneira bastante lógica. Não erre quanto a isso. Elas estão simplesmente seguindo o que elas creem. Que o ser humano não caiu, não morreu em pecados, que tudo que precisa é de uma ajudinha, de algum auxílio. Mas, queridos, quando nós conhecemos essas doutrinas da palavra de Deus, e nós nos mantemos nela, aqui está o outro lado da moeda. Se eu me mantenho nos limites da palavra de Deus, e em meu evangelismo, crendo no ensino da palavra de Deus sobre a condição e natureza humana, morto em delitos e pecados, depravação total, incapacidade humana de reconciliar-se com Deus, então eu irei evangelizar, e eu irei pregar, eu irei falar do Senhor Jesus Cristo, mas eu lembrarei que as minhas palavras e que a minha oratória, o que quer que eu coloque para fora para convencer, jamais poderá levar uma pessoa à conversão, a não ser que o Espírito Santo de Deus use essas palavras e abra o coração da pessoa ao seu santo evangelho. Assim, a minha habilidade por si mesma nunca será capaz de ressuscitar um morto. Só Deus pode fazer isso. E a menos que o Espírito Santo opere em regeneração, então não haverá conversão.
E o que acontece então é que eu me coloco em dependência de Deus e do seu Santo Espírito para o evangelismo, porque eu entendo que um morto não pode ser ressuscitado por minhas palavras. Isso me leva à oração, isso me leva à intercessão, isso me leva a clamar a Deus por salvação. É por isso que nós não ousamos nesta igreja fazer qualquer coisa sem clamar a Deus primeiro. E nos reunir nas quartas-feiras e pedir a sua bênção sobre o trabalho de evangelismo, sobre a pregação da palavra, por salvação em nosso meio, porque nós não conseguimos ressuscitar os mortos. E assim nós dependemos do método de Deus. Isso me conduz à seguinte postura no trabalho de evangelismo. Se eu dependo do Espírito Santo de Deus, então é melhor que eu faça as coisas ao modo de Deus, que eu me mantenha nos métodos divinos e não do meu modo. É melhor que eu creia e mantenha o método que o Espírito Santo de Deus deseja usar e não crie os meus métodos e técnicas, porque assim eu estarei disponível a Deus como instrumento em suas mãos. E o método de Deus é esse: proclamação do Evangelho em dependência dele e mais nada. Ir atrás, reunir as crianças, bater de porta a porta, fazendo o quê? Proclamando o seu Evangelho, crendo que ele chamará os seus eleitos, crendo que ele ressuscitará os mortos, crendo que ele usará o seu povo. Quando nós nos mantemos no método de Deus, isso é agradável a ele, e assim ele usa o seu povo para levar o Evangelho aos seus eleitos e almas serão salvas. Enquanto eu prego, enquanto você testemunha, enquanto você faz um estudo bíblico evangelístico com alguém, eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus comandou e da maneira que ele estabeleceu, então eu posso esperar por frutos genuínos de verdadeira conversão. Então eu posso esperar que a igreja local será construída por ouro, pedras preciosas, e não por madeira e palha, que não suporta o fogo da provação. Então eu sei que as vidas sendo transformadas mostrarão frutos de verdadeiro nascimento. Então eu posso esperar pela graça de Deus, e eu não criarei falsas conversões psicológicas como resultado de levantar a mão, de uma catarse emocional, e a vida não mudou. Não há paz, não há senso de perdão, a culpa continua ali, não há frutos de uma nova vida, nada do tipo. Eu não produzirei conversões baseadas em manipulação emocional. E encherei a igreja de pessoas não convertidas. Você percebe a sabedoria de Deus? Quando nós observamos as doutrinas, nós percebemos como elas são compactas. Elas estão ligadas umas às outras, não é? Uma doutrina que fala sobre a natureza necessitada humana, que só Deus pode salvar, evangelismo através de proclamação, não técnicas humanas, verdadeiras conversões, uma igreja edificada de verdadeiros salvos. Esse é o método de Deus, essa é a sabedoria de Deus, e nós vemos isso. Como se deu, queridos, a queda da maioria das denominações históricas no Brasil e dos seminários, que eram tão bem conhecidos? Bem, foi através de algo muito simples. O número de não salvos passou o número de salvos nas igrejas e nos seminários. E como é que esses não salvos entraram na igreja? Bem, pelo método de apelo, de vir à frente. Pelo batismo infantil. E na hora que o número deles passaram o número de convertidos, então os seminários racharam, porque uma pessoa que não nasceu de novo não entende as coisas espirituais, e logo ele vai trazer a sua carnalidade, e logo vai haver mau testemunho, e aquela igreja vai se dividir. Foi essa a razão porque os seminários sucumbiram ao liberalismo, ao neopentecostalismo e a tantas ideias. E igrejas se tornaram nada mais do que centros de entretenimento religioso. Quando o número de não salvos passa o número de salvos. Por quê? Porque nós começamos a usar métodos da inteligência humana e colocamos de lado a sabedoria de Deus para manter a sua igreja em pé. Mas se você mantém uma perspectiva da salvação que é bíblica, de acordo com as doutrinas da graça soberana, e percebe a independência do Espírito Santo, então você se mantém nos limites da palavra de Deus, e Ele estará edificando a sua igreja. Será que não é um sinal de grande falta de fé que pastores e líderes têm que se apoiar em métodos humanos e técnicas humanas para alcançar pessoas, quando Deus declara que Ele haverá de enviar os seus a Cristo e salvá-los simplesmente pela pregação do Evangelho? É um sinal de grande falta de fé na palavra de Deus. Mas nós estamos no século 21, pastor. Você nunca ouviu falar sobre Facebook, WhatsApp, YouTube? Nós temos que adaptar os nossos métodos. E hoje há pessoas que se acham mais sábias do que Deus. Imagina que Deus não previria um século 21. E aqui estamos nós mudando a palavra de Deus. Queridos, nós usamos maneiras diferentes para
propagar a mensagem, mas nunca alteramos o método nem a mensagem. A mensagem é o Evangelho e o método é proclamacional. O método é direto, é alma com alma, coração com coração, o Evangelho direto. Não através de um fantoche, indiretamente, não através de uma expressão musical, nada do tipo. Palavras, uma mensagem racional, dirigida à alma humana. Bem, querido, se você não tem uma perspectiva bíblica quanto a isso, então essa é a maneira que essa perspectiva influencia a nossa maneira de evangelizar e orar. Ela nos leva a este mundo. Mas quando a igreja toma uma postura como essa, arminiana, livre-arbítrio, métodos humanos, então todo tipo de coisas estranhas e nocivas começam a entrar dentro da igreja e criar supostas conversões. E as pessoas usam iscas, não é? Para atrair outras pessoas, porque por uma questão de auxiliar iscas, você precisa de cura, venha Jesus. Você precisa de uma melhor vida, venha Jesus, de prosperidade, Deus te terá isso, busque a salvação e você terá o que você quer. Mas não é exatamente o oposto à mensagem do Evangelho. Você precisa de reconciliação com Deus. Venha por essa razão. Você precisa de perdão antes que seja tarde. Venha por essa razão. Busque a Jesus para a salvação, se aproxime dele. Ele está pronto a curar o coração quebrantado. Volte-se a ele enquanto há tempo. Outras pessoas usam o método favorito de nossa geração, que é o método do entretenimento. Então a adoração se torna contemporânea. Ela se torna estética, extasiante, impacto musical, sensacional, desfrute social. Crie alguma coisa que mantenha as pessoas aqui. Evite falar coisas sobre pecado, sobre a necessidade de arrependimento. Atrai pessoas. E assim, muitos vêm e por ali estão, mas nunca se aproximaram de Cristo em arrependimento. Nunca se humilharam diante dele, confessando seus pecados, nunca clamaram por vida, nunca experimentaram aquilo que a Bíblia chama de nascer de novo. Foram institucionalizados em uma igreja, começaram a se polir o linguajar e a atitude, deixar certas coisas grotescas, mas nunca nasceram de novo. E esse é o resultado de igrejas onde o Evangelho não é proclamado segundo a palavra de Deus. O método bíblico, queridos, é um método proclamacional e nós precisamos nos manter nele. Bem, nós dirigimos o ensino da palavra de Deus à mente, para que pessoas entendam sua alienação de Deus, os critérios para a salvação, arrependimento, fé, e assim se aproximem de Deus enquanto há tempo, segundo esses critérios, experimentem o poder de Deus em sua vida. Nós dirigimos sim as afeições, não deixamos a emoção e a afeição de lado, mas nunca dirigimos diretamente as afeições, mas sim sempre a mente, porque a emoção e a afeição faz parte desse sistema de resposta, não é? Nós queremos dirigir a palavra à mente, e quando a mente ouve a mensagem, contrição vem por causa do pecado, ou alegria vem pela certeza de salvação, mas sempre dirigido à mente. A palavra de Deus é assim. Bem, esse é o ensino bíblico da palavra de Deus, isto é, sobre a incapacidade humana de trazer-se de volta a Deus. Mas o segundo ponto, daqueles pontos gloriosos da doutrina da graça soberana, chamado calvinismo, é esse ponto que diz que a eleição é incondicional. E quando Deus decidiu eleger um grande número de pessoas para a salvação, Ele o fez não baseado em qualquer mérito humano, mas sem condição da parte humana. E nós vemos isso em Romanos 8, 29, como vários outros versículos que já consideramos, palavras bastante claras. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, isto é, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós não fomos salvos porque Deus na eternidade viu que certas pessoas haveriam de crer em Jesus e assim Ele os predestinou, mas o contrário. Ele predestinou para que pessoas crescem em Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Pela graça sois salvos sem mérito por meio da fé. E isto que é a fé não vem de nós. É um dom de Deus. Ele dá a fé para que creiamos. E não que Ele viu que nós creríamos, e assim nos decidiu predestinar ou dar a fé. Exatamente o contrário. Essa é a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Agora nós perguntamos, de que maneira esse ensino, brevemente explicado agora, afeta o nosso evangelismo? Bem, ele afeta da seguinte maneira. Eleição incondicional afeta o nosso evangelismo. Porque se eu não creio nessa doutrina, se eu desprezo esse ensino,
da eleição incondicional, e começo a pensar que Deus elegeu ou salvará baseado na presciência que Ele prescindiu, viu lá na frente quem creria. Então, naturalmente, eu começarei a pensar, esse é o resultado lógico, que certos tipos de pessoas estão mais propícias a serem salvas do que outras. Isso é um resultado natural. Se eu imagino que foi porque Deus previu, lá na eternidade passada, viu lá na frente, no tempo e no espaço, aquelas pessoas que o buscariam e se aproximariam do seu filho, e determinou que elas seriam eleitas, então naturalmente eu começo a pensar agora que certas pessoas são mais propensas à salvação do que outras. Eu vi um pastor uma vez dizer e mencionar que o foco de evangelismo nele deveria ser as pessoas entre 20 e 40 anos de idade somente. E eu perguntei por quê. Ele falou porque, segundo a minha pesquisa, é nessa faixa etária que a maioria das pessoas são salvas. Então, qual é o método para alcançar essa faixa etária 20 a 40? Entretenimento, apelo ao senso, sociabilidade, etc. Deve usar bandas, show, palestrantes de todo tipo. Você percebe a ingenuidade, a sabedoria humana? Outros pensam que pessoas de certas classes sociais respondem melhor ao Evangelho do que certas outras. Mas quando nós abandonamos essas ideias não bíblicas e cremos que todos estão mortos e que Deus irá chamar, como Ele determinou, pessoas de todos os grupos sociais, idades, épocas, grupos étnicos, então nós sabemos que não há nada no ser humano que o torna mais propenso ou menos propenso à salvação. O morto não está mais ou menos propenso a levantar. E dirigimos ao nosso alcance evangelístico a todos os grupos, a todas as idades, a todas as faixas etárias, a todas as classes sociais, porque Deus tem os seus eleitos entre todos os grupos. Sim, nós sabemos que há certos terrenos que parecem ser mais resistentes, talvez por uma lavagem cerebral sofrida na televisão, ou do ateísmo, ou do mundanismo, mas nós somos comandados a seguir em frente em terrenos pedregosos, em terrenos espinhosos, em todo tipo de terreno, proclamando o Evangelho, porque Cristo haverá de chamar os seus ali. E assim nós lançamos mão do Evangelho, proclamando ele às crianças e reunindo elas. Ah, mas criança não entende o Evangelho? Claro que entende. É o Espírito de Deus que capacita ela a entender. Mas uma criança, sim, possui uma alma eterna, que se morrer na infância, está tão perdida e condenada ao inferno quanto um ancião de 100 anos de idade, porque nós não cremos no purgatório e é uma alma eterna. Então nós lançamos o Evangelho às crianças, e aos idosos, e aos jovens, e aos penitenciários, e aos soldados, e aos enfermeiros, e aos ricos, e aos pobres, e a todo tipo de pessoa. Porque Deus tem os seus eleitos em toda parte. É assim que essa doutrina afeta o nosso trabalho de evangelismo. Ela nos leva a pregar em toda parte e não criar supostos métodos baseados na psicologia humana de quem aceitaria, quem não aceitaria, quem gostaria, quem não gostaria. Não. Você lança a rede e Deus chama os seus eleitos a ela. Deixa-me lidar com o terceiro ponto brevemente. Um terceiro aspecto da doutrina da graça soberana. A chamada redenção particular ou expiação limitada. É o terceiro ponto do calvinismo, quando nós vimos que diz que Cristo Jesus, ao vir a este mundo, ao ir àquela cruz, ali ele foi para pagar pelos seus eleitos somente. Ele veio morrer por aqueles que ele, na eternidade passada, determinou seriam salvos. E assim a sua obra foi magnífica e perfeita e não foi frustrada. E cada um daqueles por quem ele morreu será chamado e nenhuma gota do sangue de Jesus Cristo será desperdiçada. O contrário deste ensino arminiano é aquele que diz que Cristo morreu em potencial, mas por ninguém em particular. Ele morreu para abrir uma porta e agora ele está sentado em seu trono, de braço cruzado, esperando que o homem queira ou não queira vir. Assim ele está frustrado, porque ele deseja salvar, mas muitos não querem. Esse é o ensino que dá ao homem a soberania da sua salvação. E assim, o sangue de Cristo, nesse sentido, foi vertido em vão por muitos, que não serão salvos no final das contas. Mas quando nós cremos na doutrina da graça soberana, esse ensino que diz que Cristo desceu do seu trono de graça e favor para derramar a sua vida por aqueles por quem ele já sabia, cujos nomes estavam em sua mente naquela cruz. Então nós sabemos que a sua morte foi gloriosa e a sua obra perfeita e nenhuma gota do seu sangue foi derramado em vão. E de que maneira nós aprendemos isso? Bem, onde nós aprendemos isso? Mais uma vez, alguns textos, Efésios capítulo 5 e o versículo de número 25. Ouça essas palavras. Vós, maridos, amai vossas mulheres, veja a analogia agora, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou os seus eleitos na eternidade passada, a igreja, e se entregou por ela. Essa é a analogia, foi por ela que ele veio. Como o marido ama a sua esposa e vive para ela e não para outra, assim Cristo veio para a sua igreja, pelos seus eleitos. João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai dá ao Filho irá a ele. Ó, queridos, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão, mas cumpriu o propósito para o qual Cristo foi enviado a este mundo. Bem, como isso afeta o nosso evangelismo então? E a maneira que nós oferecemos o Evangelho? Bem, essa doutrina diz que há verdadeiro poder no sangue de Jesus. Somente um calvinista pode cantar este hino, há poder no sangue de Jesus. E falar essas palavras tão envelopadas em pentecostalismo. Só um calvinista pode dizer, há poder no sangue de Jesus. Porque ele não foi derramado em vão, porque nenhuma gota foi desperdiçada. Uma pessoa salva será realmente salva e não perderá a sua salvação. Uma pessoa redimida pelo sangue de Cristo, isto é, pelos seus méritos, obviamente, jamais se perderá no final, será preservada e sustentada até o fim. Você pode afirmar com toda certeza que se ele morreu por você e derramou seu sangue por você, e você foi verdadeiramente salvo, então você está verdadeiramente seguro e guardado, e a morte de Cristo se aplica à sua vida. E ao seu caso, foi por você, por nome que ele veio a este mundo. Pensa sobre isso. Ele te conheceu na eternidade passada. O teu rosto, a cor da tua pele, dos teus olhos, cada átomo, cada célula. E te amou, e veio a este mundo e naquela cruz, carregando o teu nome, ele derramou a sua vida por sua igreja. Há poder no sangue de Jesus para salvar. Sim, o sangue de Jesus Cristo, ou seus méritos oferecidos ao Pai, é capaz e poderoso para salvar todo indivíduo e membro da raça humana. Ele é poderoso, sim, mas ele é eficaz apenas para os eleitos, porque foi este o propósito do Pai, que fosse derramado pelos seus. E nós podemos dizer que ele morreu pessoalmente por aqueles por quem ele veio a este mundo. E que você, respondendo ao chamado, esse é o nosso evangelismo, quando você prega e evangeliza e diz, se você responder esse chamado e em arrependimento se aproximar de Cristo, confiando nele, você poderá estar seguro de que foi por você que ele morreu. Todo que o Pai me dá virá a mim. E aquele que vier a mim, se eu posso mudar essas palavras por um minuto, eu morrerei por ele, por ela na cruz, e será salvo. Assim nós podemos pregar o Evangelho dessa maneira. Bem, nós não dizemos às pessoas coisas que o Evangelho não diz. Nós não oferecemos a pessoa no evangelismo coisas que o Evangelho não oferece. Você não pode dizer a uma pessoa, Cristo morreu por você, amigo. Nós não sabemos. Mas você pode dizer, se você se arrepender e se aproximar dele, experimentar uma obra de conversão, eu posso te garantir que você foi um eleito de Deus. Foi por você que ele morreu. Eu não posso dizer a uma pessoa, Cristo Jesus morreu por você com certeza, porque eu estaria oferecendo algo falso se essa pessoa morrer sem a salvação. Mas eu devo dizer, como a palavra de Deus me diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, e se ela se arrepender e crer, estará provado que é um eleito de Deus. Porque se é verdade que Deus elegeu um número imenso de pessoas para a salvação, é verdade também que todo aquele que se aproximar de Cristo em arrependimento para a salvação será salvo. Porque todo que o Pai dá ao Filho virá a Ele. Você percebe como a doutrina da eleição não contradiz a oferta livre e gratuita do Evangelho? Jamais. Isso é ser bíblico. É ensinar que Ele tem predestinado, ensinar e comandar e exortar o pecador que se arrependa para a salvação. Isso é ser bíblico, querido. E essa doutrina da eleição incondicional nos coloca no trilho bíblico para o evangelismo, sabendo que Deus nos usará e chamará os seus. Bem, o quarto aspecto, nós corremos para o final agora. O quarto aspecto dessa doutrina, da graça soberana, é aquele ponto que fala sobre a graça irresistível. E nós recordamos o que isso significa. Graça irresistível é o chamado de Deus que o homem não pode resistir. Deus chamará cada um dos seus eleitos aos 70 anos, aos 5 anos de idade, aos 20 anos de idade, e esse eleito não resistirá. A sua vontade rebelde não será maior do que a vontade de Deus. Mas, pastor, é claro que o ser humano vai resistir. E eu evangelizo e as pessoas são tremendamente resistentes. Claro, queridos. É por isso que é uma doutrina que diz que deve haver uma graça irresistível,
que é maior do que a resistência humana, que domina a rebelião do coração, e vá sobre a resistência humana e atire da lama e do calabouço. Graça irresistível. Todo homem resistirá a Deus. Toda mulher morta em delitos e pecados resistirá ao Evangelho. É por isso que é necessária uma doutrina como essa, da soberania de Deus, de uma graça que não pode ser resistida, e os seus eleitos serão chamados e serão salvos. Deus inclina o coração e atrai a pessoa a Cristo pela mente, pela vontade, levando ao arrependimento, e ela não fugirá, mas se entregará e confessará, e crendo será salva. E de que maneira isso afeta então o nosso evangelismo? Bem, isso nos dá ousadia e confiança tremenda no Evangelho. Somente um crente firme nessas doutrinas tem ousadia para pregar, porque ele sabe que Deus possui o seu eleito em toda parte, e ele sabe que ao lançar a rede do Evangelho, Cristo chamará os seus eleitos, e que eles não resistirão, mas pelo Evangelho serão conduzidos a Cristo Jesus. Ele usa o seu povo para levar o Evangelho aos seus eleitos, e quando nós pregamos e testemunhamos, Ele fará esse chamado interior, se lembra? O chamado irresistível. Bem, há dois chamados na Bíblia, como nós vimos. Um chamado exterior, é o chamado que eu faço todos os domingos nesse púlpito à noite, e que você também, evangelizando, você apela à razão da pessoa pelos argumentos bíblicos, você chama ela a vir a Cristo, você urge. Mas isso pode fazer muitas coisas. Há uma coisa que ela nunca fará, esse chamado exterior: nunca levará uma pessoa à conversão, porque eu não posso ressuscitar um morto. Mas então a palavra de Deus me ensina que junto com esse chamado exterior, da pregação do Evangelho a todo público, a toda audiência, a toda nação, há também um chamado interior do Espírito Santo no coração, que pega essas palavras do Evangelho, convence o pecador e o chama a Cristo Jesus. Graça irresistível. E nós sabemos que não é em vão pregar o Evangelho em lugar algum, queridos. E conforme você proclama, Deus pelo Espírito fará, como naquele dia de Pentecostes, quando aqueles homens ouviram e disseram a Pedro: que faremos, varões e irmãos, coração compungido? Ou quando Paulo pregando ali naquela cidade de Filipos, e aquela mulher chamada Lídia ouvindo, e de repente Deus abriu o seu coração. Ou como aquele homem blasfemo, maligno na cruz, blasfemando contra Cristo, de repente ouvindo aquele sermão sem palavras de Cristo na cruz, e daqueles homens, de repente o Espírito Santo o chama, um dos seus eleitos. E assim nós podemos ter segurança e alegria e certeza que Ele cumprirá o seu propósito. E que o nosso Evangelho nunca é em vão, e nunca será, porque é um Evangelho que leva pessoas à conversão, mas que tem um ministério duplo de advertência também. Pessoas são advertidas a respeito do caminho de salvação, que se desprezarem esse caminho estão perdidas. E ninguém poderá chegar diante de Deus naquele dia de julgamento e dizer: eu nunca ouvi, nunca me falaram, não me falaram de Cristo. Não, lhe foi dito sim. E você foi advertido. Você percebe como o Evangelho nunca volta vazio. Ele chama os eleitos e adverte aqueles que se seguram para trás. Assim, quando você proclama Cristo, e você sai nas ruas, e junto como igreja nós fazemos isso, o Evangelho jamais volta vazio. Ele é cumprido o propósito de Deus. Pessoas são evangelizadas, pessoas são advertidas. Nunca é em vão quando nós voltamos a essa igreja depois de um período de evangelismo. Cristo foi glorificado, foi nomeado, a semente foi plantada, pessoas foram advertidas em toda parte. É dessa maneira que essa doutrina afeta o nosso evangelismo. E talvez você esteja evangelizando num ambiente difícil, entre familiares duros, idólatras, pessoas presas a coisas materiais. E você não desiste, e você ora e continua a testemunhar e a pregar, porque você crê nessa graça irresistível. E você bate na porta e reúne as crianças. E pessoas são duras e fechadas e autossuficientes, satisfeitas consigo mesmo, iludidas. Parece que você está falando com uma pedra, com um poste, com um pedregulho. Tão difícil essa pessoa, ela não ouve, não faz sentido, você repete. Parece que ela está morta, dormindo, literalmente está morta. Mas quando Deus dá vida ao morto, então de repente as tuas palavras soará como vida dentro da alma. E ela começará a perguntar coisas que nunca perguntou antes, e a se aproximar do Salvador, e sentir os seus pecados, e se arrepender dele, porque Deus usa os seus eleitos, e assim Ele chama. O fato de que os discípulos operaram em uma terra, em um ambiente tremendamente difícil, um povo duro, autossuficiente como o judeu, é de grande encorajamento para nós hoje. É uma geração como a nossa, tão voltada a coisas materiais,
e ao entretenimento. Isso nos torna pessoas persistentes, pessoas que oram, que intercedem, que continuam a bater nas portas, que continuam a evangelizar e esperar o tempo da graça de Deus. Não depende deles que se voltem totalmente a Cristo. De outra maneira, jamais viriam se dependesse deles. Assim é uma obra de Deus, e nós seguimos em frente, sabemos que quando Deus chamar, eles virão e serão salvos, e haverá vida dentre os mortos, como houve conosco um dia. Queridos, o arminiano diria: mas você não pode usar apenas a pregação, você não pode apenas proclamar o Evangelho nessa geração moderna como a nossa, você tem que usar coisas que atraem as pessoas. Primeiro atrai as pessoas. Traga uma banda, use o teatro, a coreografia, use show, faça uma peça teatral, algo mais, algo de impacto, algo que as pessoas gostem. Organize isso na igreja. Música, conjunto, jogral. Traga as criancinhas para frente, tão amáveis, tão bonitinhas, quem não quer ver as criancinhas? Traga coisa que sensibilize as pessoas. Faça lanche após lanche depois do culto. Faça todo tipo de entretenimento e as pessoas vão ficando. Isso dá resultado. Queridos, não. Nós sabemos que Ele salvará e que nós não precisamos dos métodos humanos e que Ele edificará a sua igreja de homens e mulheres salvos, um ambiente onde somente o amor fraternal pode fluir e não um clube social de pessoas desfilando seus bens, onde há verdadeira amizade entre pessoas regeneradas. Deus preservou a sua igreja com o seu método de evangelismo. Pessoas salvas, em um ambiente de pessoas salvas. Só ali o amor fraternal pode fluir. Só ali a alegria, paz, união, perdão verdadeiro, uma igreja que agrada a Deus, um lugar onde o Espírito Santo de Deus se alegra em abençoar. Você percebe a sabedoria de Deus? Em cada um desses pontos, eleição, chamado, método, ensino, e há hoje pessoas que se acham mais sábias de Deus, mas são tão nécias, e não dependem dos métodos de Deus, e o resultado é isso. Igrejas que têm uma placa de igreja, mas que são nada mais do que meros clubes sociais. E o pecado não é disciplinado, e há todo tipo de coisa estranha, e a frieza, e o Espírito Santo de Deus não está mais ali autenticando a pregação do Evangelho, e ninguém é salvo. É por isso que você precisa de um método de vir às frente para dizer que houve salvação e batismo, para manter essa instituição funcionando. Mas quando nós permanecemos no método de Deus e na palavra de Deus, então Deus chamará irresistivelmente, e nós veremos verdadeiras conversões, verdadeiras transformações, e assim nós veremos a graça irresistível de Deus, a maneira que Ele determinou. Queridos, deixe-me concluir. O último grande aspecto, então, esse quinto ponto, que fala sobre a perseverança dos salvos, que Deus haverá de preservar os seus eleitos, os fazendo perseverar na santidade até o fim. Essa é uma doutrina que ensina que um salvo jamais perderá a sua salvação. Bem, o outro lado, os oponentes dessa verdade dizem que é possível um crente perder a sua salvação. E eles estão agindo segundo a lógica deles. Porque se eles creem que depende de uma pessoa ser salva, então obviamente dependerá dela também se manter salva. Mas quando nós cremos que isso é um poder de Deus operando, e que é Ele que ressuscita os mortos, então Ele haverá de preservar os seus salvos, fazendo com que eles perseverem. E não haverá um pecado, ou melhor, uma tentação que seja mais poderosa do que ele. E mesmo no meio dela, Ele dará uma válvula de escape para que ele saia dela e volte às coisas relacionadas à sua santificação, para que seja preservado até o fim, ainda que seja necessário que esse Pai de misericórdia discipline e lide com o orgulho do ser humano, que precisa ser lidado continuamente, mesmo entre crentes. Ele nos traga de volta aos trilhos pela sua graça e pelo seu favor. E nós vemos essa verdade em João capítulo 10, versículo 28, tão clara nas palavras do Senhor Jesus Cristo. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não poderia ser mais claro essas palavras, não é? Jamais perderão a salvação. Bem, como isso afeta o nosso evangelismo então, queridos? A maneira que nós oferecemos o Evangelho. Bem, quando eu entendo que isso, salvação, a vida cristã é uma jornada para toda a vida, que a salvação é permanente, que nós seremos preservados por Deus, então esse pensamento não me permite ser superficial na proclamação do Evangelho. E não me permite colocar o carro na frente dos bois, como se diz,
nem me permite, como um crente, aceitar qualquer declaração de eu creio em Deus, ou eu sou um salvo, ou eu sou um cristão. Não. É necessário ver frutos. É necessário ver santificação. É necessário ver um novo coração. Nós buscamos por frutos de verdadeira conversão, queridos. Nós não estamos buscando por prosélitos para o cristianismo, já há muitos, milhões deles, mas verdadeiros salvos. Pessoas que perseveram em santificação, pessoas que provam por sua vida a continuidade, que estão na casa de Deus, porque amam o Senhor e envolvidos com as coisas do Senhor, porque é um servo, um escravo de Cristo, e a responsabilidade, porque a paz, a certeza. Então nós sabemos que houve um eleito e que houve salvação e que ele será preservado. E eu não me envolvo nesses métodos arminianos que dizem, se somente eu conseguir as pessoas levantarem a mão e vir à frente e repetir essa leitura no final do folheto, então eu posso afirmar que elas foram salvas. Mas nunca houve uma busca, nunca houve contrição, nunca houve confissão de pecados, nunca houve uma busca consciente pela conversão. Ou não, queridos? Salvos, não prosélitos, verdadeiros homens e mulheres que experimentaram a graça de Deus em suas vidas. É isso que nós buscamos, conversão. E estes Deus haverá de conservar e preservar até o final. Conversão é uma obra do Espírito Santo. Ela é consistente, ela dura para sempre. Deus preservará os seus. Há alguns problemas, como eu mencionei nesses pontos. Hipercalvinismo. Por que pregar então o Evangelho, se Deus haverá de salvar de qualquer forma? Querido, porque Deus comanda e de pregar o Evangelho. Se você deseja ser um crente bíblico, você deve obedecer, ainda embora você não entenda essas coisas. Ainda embora sejam mais elevados que nossos pensamentos. Como pode ser que essa doutrina da predestinação se reconcilie com a minha ideia de que o ser humano é responsável pelos seus pecados? Sim, Deus predestinou para a salvação e nós somos responsáveis pelos nossos pecados e responsáveis por responder ao Evangelho. Esse é o ensino da palavra de Deus. Por que orar? Se Deus haverá de cumprir, Ele já sabe o que vai acontecer, porque Deus comanda orar sem cessar. Aqui está a resposta a esses antagonistas. Como isso acontece então? Que alguém estando morto em delitos e pecados buscará a Deus, porque Deus dá vida ao morto, pela pregação do seu Evangelho. E é por isso que nós pregamos, porque Deus deseja que pessoas conscientemente possam passar por esse processo chamado conversão, sentirem os seus pecados, se humilharem diante de Deus por seus pecados, se aproximarem deles para a salvação, saberem que foram ouvidos, saberem que nasceram de novo, terem certeza do amor de Deus e assim viverem seguros e firmes da graça de Deus em suas vidas. Queridos, Deus está nos treinando para isso. Nós pregamos para publicar o coração de Deus também. Nós pregamos para publicar o amor de Deus, que o coração dele é tão grande. E que aquelas pessoas que rejeitarem o seu Evangelho, esse convite de vida eterna, serão julgadas assim. Nós pregamos para proclamar o amor de Deus, que diz que Ele está chamando homens e mulheres. E nós não sabemos quem são esses eleitos, assim nós estamos proclamando o coração de Deus em toda parte. E Deus nos treina, por meio do Evangelho, pregação dele, para sermos como seu Filho, que veio ao mundo para proclamar este reino, e estava em toda parte fazendo. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Ainda embora nós sabemos que Ele tem os seus eleitos, porque Ele comandou, porque nós queremos proclamar o coração de Cristo, porque Ele está nos moldando como o Senhor Jesus Cristo. Nós evangelizamos, nós pregamos, nós vamos em toda parte, para que o povo de Deus seja mais como Cristo, em toda parte, compaixão pelas almas perdidas, para que meu povo seja como meu filho. Esse é o objetivo de Deus através da sua igreja. Bem, eleição e oração. Eu tenho tanto a dizer a respeito disso, mas o nosso tempo já se acabou por hoje. Apenas algo. Quando uma pessoa diz, por que orar, por que interceder pela salvação, se Deus já determinou os seus eleitos, Ele haverá de salvar. Bem, queridos, se você entendeu o porquê evangelizar, embora a eleição, então você não terá dificuldade de entender o porquê orar. E quando alguém diz, não faz sentido orar se você é um calvinista, então essa pessoa está assinando um atestado de ignorância sobre a palavra de Deus. Mas talvez a resposta, talvez não certamente seja essa. Por que orar então, se Deus determinou todas as coisas? E a resposta da palavra de Deus é essa, que na eternidade passada,
Deus determinou salvar um grande número de pessoas. Deus elegeu e determinou que elas alcançariam a salvação pela sua obra, a obra de Deus, e seriam salvas. Deus determinou o fim, que é a salvação, mas Ele determinou também os meios. E dentre esses meios, Deus determinou que o seu povo haveria de orar e clamar a Ele, interceder, e Ele ouviria, e Ele salvaria. É por isso que nós oramos, porque na eternidade passada Ele determinou o fim, e como Ele determinou também o meio, e a oração faz parte deste meio, pelo qual Ele haverá de ouvir o clamor do seu povo. Por aqueles que nós evangelizamos, por amigos, parentes, pessoas não salvas, e haveria de ouvir e chamar. Essa é a resposta. Elegidos para a salvação, com o fim da salvação, glorificação nos altos, e também os meios para essa salvação. E assim, quando você prega e evangeliza, e ora e clama, Deus está cumprindo o seu propósito eterno em sua sabedoria, e Cristo será glorificado, e a sua igreja será edificada, e nós seremos instrumentos na mão de Deus. E se nós não nos envolvermos, Cristo continuará sendo edificado, e mesmo as pedras clamarão, e outros haverão de orar, e outros haverão de ir nos pontos de ônibus e no metrô, e nós perderemos as bênçãos da instrumentalidade, e de comer o pão do céu, que é fazer a vontade de Deus, e de experimentar maior certeza e frutos e as demais coisas sendo acrescentadas. Mas quando nós nos envolvemos e temos essa doutrina certa em nossas mentes, com ousadia, dependência do Senhor, sabendo que a palavra não volta vazia, advertência, salvação, então o propósito de Deus é cumprido, e nós somos abençoados e a igreja é edificada. Aqui está, queridos, a doutrina da graça redentora, da soberania de Deus, que Ele elegeu, a maneira como Ele traz os seus eleitos, vimos domingo passado, e a maneira que isso afeta o nosso evangelismo e a nossa oração. Esteja certo a respeito disso. Defenda e proclame essas verdades no meio de uma geração tão distante de Deus. E assim que seja firme nos caminhos antigos, e Deus te honrará, e o teu evangelismo e a tua oração, e Ele edificará a sua igreja como já está fazendo. Que Deus nos abençoe e aplique realmente essa verdade às nossas almas, e nos molde pela sua palavra.